A graça e a paz, queridos. Nesse momento nós vamos estar gravando mais um vídeo temático. Nós vamos estar falando sobre sexualidade. E eu já gravei um vídeo sobre sexualidade. E agora nós vamos estar falando sobre os gatilhos de uma sexualidade disfuncional. Nós estamos aqui com um pequeno probleminha. Nós estamos aqui com o nosso vizinho que está com um som muito alto, né? Está escutando um forrozinho aí, mas nós não vamos se coagir por causa que ele está escutando o forrozinho dele. Deixa lá escutando o forrozinho dele e nós vamos estar gravando aqui, nós vamos estar abençoando a sua vida. Então, se você escutar aí um fundo musical com um forrozinho aí, é o nosso vizinho aqui. Então, vamos lá, vamos dar continuidade com o nosso tema sexualidade. Agora eu queria falar sobre os gatilhos de uma sexualidade disfuncional. Todos nós sabemos que hoje muitas pessoas estão caminhando com a sua sexualidade disfuncional. Muitas pessoas estão totalmente viciadas em uma área pornográfica, pessoas viciadas na imoralidade, e tudo isso é uma sexualidade disfuncional. É pessoas caminhando com gatilhos que elas mesmas não sabem. Muitas pessoas querem parar desses vícios, muitas pessoas querem ter uma vida mesmo saudável, uma sexualidade saudável, mas tem pessoas que não sabem como ter essa vida saudável, ter essa sexualidade saudável. E nesse momento, eu queria compartilhar com vocês sobre os gatilhos de uma sexualidade disfuncional. Porque o que leva uma pessoa a um ato de imoralidade, a um adultério, a se viciar em filmes pornográficos, são esses gatilhos disfuncionais. São esses gatilhos de uma sexualidade disfuncional. E aqui eu quero compartilhar com você nesse momento sobre esses gatilhos de uma sexualidade disfuncional. No Salmo 51, do verso 1 ao 11, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, quando nós olhamos para esse salmo de Davi, é um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento. É um salmo mesmo que Davi se coloca diante de Deus pedindo perdão por um ato, por um pecado que ele cometeu. E todos nós sabemos que Davi, após o pecado de adultério com Betseba que ele cometeu, ele escreve esse salmo. Ele escreve um salmo de arrependimento. Davi estava vivendo uma disfunção na sua sexualidade. E Davi também tinha gatilhos. E esse gatilho foi acionado, foi ativado, disparou na vida de Davi. E devido a esse gatilho ter disparado na vida de Davi, Davi cometeu um adultério com Betseba.
E esse adultério foi reprovado por Deus. Esse adultério, ele foi totalmente reprovado por Deus. Esse adultério foi totalmente gerado na vida de Davi grandes consequências. E, queridos, nesse momento eu queria falar para vocês que tem muitas pessoas que caminham com gatilhos na sua sexualidade. E a qualquer momento esses gatilhos são disparados. E esses gatilhos têm que ser desarmados. Esses gatilhos têm que ser aniquilados. Só que tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. Os gatilhos são sintomas. Sintomas que está denunciando que você tem uma desordem na área sexual. Davi, ele tinha esses gatilhos. Davi tinha uma sexualidade disfuncional. Porque o adultério, o que é o adultério? O adultério é um ato de uma sexualidade disfuncional. E o interessante é que quando Davi escreve esse salmo, nesse salmo, ele pede a Deus. Davi, nesse salmo, ele estava confessando a Deus um pecado. Davi, ele estava se arrependendo do seu pecado de adultério. O gatilho da sexualidade disfuncional de Davi foi ativado. E quando esse gatilho foi disparado, foi ativado, levou Davi a cair nesse ato de adultério com Betseba. Eu não sei se você tem algum gatilho na sua sexualidade ativado. Se você tiver esse gatilho ativado, se você tiver uma sexualidade disfuncional, querido, a qualquer momento esse gatilho pode ser acionado. E esse gatilho pode levar você a cair em um pecado de imoralidade, a cair em um pecado de adultério. Então, no versículo 1 e no versículo 1 e 2 do Salmo 51, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Davi ali está falando para Deus, está se expondo para Deus o seu pecado, a sua iniquidade. Ele estava totalmente arrependido. Davi pede para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi estava pedindo para Deus: Deus, acaba com todos os gatilhos da minha sexualidade disfuncional. Deus, acaba, Senhor. Acaba com esses gatilhos. Porque, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Eu estou mesmo tendo uma sexualidade disfuncional. E, queridos, tem pessoas que estão sendo escrava dos seus pecados sexuais. Tem pessoas que estão caminhando com vários gatilhos na sua sexualidade disfuncional. E esses gatilhos estão sendo ativados, estão sendo acionados e estão levando você a um pecado de imoralidade, a um pecado que Deus reprova. E o interessante é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 19 e 20, fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então tem muitas pessoas já sendo escrava do pecado. Tem muitas pessoas cometendo um ato de imoralidade, elas mesmo não querendo fazer aquele ato, mas devido elas estarem escravas do pecado, o pecado conduz ela a cometer aquele ato. O pecado, a força do pecado, queridos, é destrutiva. A força do pecado leva uma pessoa à morte. E aí, amados, tem muitas pessoas que estão com seus gatilhos ativados. E esses gatilhos de uma sexualidade disfuncional leva você a uma vida disfuncional. Afasta você de Deus, afasta você das escrituras, afasta você da oração. E os gatilhos de uma sexualidade disfuncional, primeiro sentimentos mal resolvidos. Tem pessoas que
teve vários relacionamentos lá atrás, vários namorados, e esses namorados ainda estão na memória dessa pessoa. Essa pessoa ainda não esqueceu esses namorados, essas pessoas que ele se envolveu ou que ela se envolveu. Então, sentimentos mal resolvidos é um gatilho na nossa sexualidade disfuncional. Tem pessoas que hoje estão casado e quando vai ter uma relação sexual com a sua esposa, pensa em outras namoradas do passado, fica permutando a sua esposa com outras mulheres, e isso é um sentimento mal resolvido. E um sentimento mal resolvido é um gatilho. Nós temos outro gatilho também aqui de uma sexualidade disfuncional, que se chama fantasia. Tem pessoas que têm essa prática de fantasias sexuais. Tem maridos que quando vai ter um relacionamento com a sua esposa, pede para ela se fantasiar, se vestir de algum personagem para ele ter relação sexual. E fantasia, querido, para você, é pecado ou não? Agora imagina, você está lá em uma intimidade com sua esposa no seu quarto, e aí você chega para ela e diz assim: amor, eu comprei uma fantasia da mulher gato para você vestir. E aí você pede a sua esposa para vestir a fantasia da mulher gato. E aí a sua esposa veste essa fantasia da mulher gato. Será que é pecado ou não? Queridos, quando você pede a sua esposa para se fantasiar da mulher gato, a última pessoa que você vai querer ter relação sexual é com a sua esposa. Você, no fundo, quer ter uma relação com a mulher gato. E aí agora não está só você e sua esposa na cama. Está você, a sua esposa e a mulher gato. Então isso é pecado. Então tem muitas pessoas que hoje está com esse gatilho da fantasia. Então isso é pecado, isso tem que ser tratado, tem uma raiz. E outro também, gatilho de uma sexualidade disfuncional é vícios. Tem muitas pessoas viciadas em pornografia, em masturbação, pessoas viciadas também em fantasias, não é? Então é um gatilho também de uma sexualidade disfuncional, e esses vícios têm que ser tratados. Outro gatilho de uma sexualidade disfuncional é a alimentação de um desejo. Tem pessoas que ficam alimentando desejos sexuais que não podem ser supridos. Tem pessoas que acabou um relacionamento já há meses e ainda fica alimentando a volta de um relacionamento que não tem mais volta. Tem pessoas que ficam alimentando um desejo por uma pessoa que já está no passado, já passou e isso não volta mais. E esses desejos, essa alimentação de um desejo que não vai ser suprido, que não vai ser totalmente nutrido, esse gatilho de uma alimentação de um desejo, ele leva você a um pecado. Ele leva você a cair em um pecado de imoralidade. Então ninguém pode alimentar um desejo que não vai ser nutrido, não vai ser suprido. Outro gatilho também de uma sexualidade disfuncional é pensamentos imorais. Tem muitas pessoas que têm pensamentos imorais e vivem sendo escravizado por esses pensamentos imorais. Estar dentro da igreja com pensamentos imorais, o culto lá acontecendo e a pessoa com pensamentos imorais. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, ele pede para que nós renove a nossa mente. Nós temos mesmo que renovar, que transformar a nossa mente. Tem muitas pessoas com batalha na mente, e principalmente pessoas com batalha na mente de imoralidade, de pensamentos mesmo imorais. E isso é um gatilho de uma sexualidade disfuncional. E esse gatilho leva você a pecar, a cair.
E outro gatilho também de uma sexualidade disfuncional é pecados não confessados. Tem pessoas, irmãos, que não confessaram ainda o seu pecado de imoralidade. Não confessaram ainda a sua fraqueza na área da sua sexualidade. E vive caindo em pecado, vive caindo no mesmo pecado de imoralidade. Então é um gatilho que sempre está sendo acionado. É um gatilho que sempre está sendo disparado. Então aqui são alguns gatilhos de uma sexualidade disfuncional. E se você tem algum gatilho desse, você tem que tratar a sua sexualidade. Porque todos esses gatilhos que eu falei aqui, ele leva você a um pecado, a uma queda. Tem muitas pessoas que hoje está viciado na pornografia devido a um gatilho que está sendo acionado. Tem pessoas que lutam para não acessar um site pornográfico, para não ver, mas devido ter esses gatilhos acionados, a qualquer momento esse gatilho é disparado e leva você a assistir filmes pornográficos. Tem pessoas também que lutam contra a masturbação. Só que essas pessoas que lutam contra a masturbação está também com os gatilhos acionados. E a qualquer momento esse gatilho pode ser disparado. E quando o gatilho é disparado, leva você a uma prática de masturbação. Também tem outras pessoas que sempre está adulterando, sempre está traindo a sua esposa. E isso também é um gatilho da sua sexualidade disfuncional que está ativado. E a qualquer momento pode ser acionado, disparado e você cair no adultério novamente. Então tem pessoas que precisam desarmar os seus gatilhos da sua sexualidade disfuncional e viver uma sexualidade funcional, viver uma sexualidade saudável. Então, querido, se você tem esses gatilhos que estão ativando e levando você ao pecado, você precisa de tratamento. Você tem sim que buscar ajuda, você tem sim que procurar ajuda nas pessoas certas para tentar desarmar esses gatilhos e você viver uma vida funcional, ter uma sexualidade funcional e uma vida em Deus. Não existe nenhuma pessoa no mundo que caminhe com esses gatilhos acionados que tenha uma vida plena em Deus. Não existe. Não existe uma sexualidade disfuncional que leve você a uma santidade, não. Primeiro você tem que ter uma sexualidade funcional para você ter uma santidade em Deus. Então, que Deus possa ajudar você, que você possa mesmo buscar ajuda, se você tiver esses gatilhos acionados ainda na sua sexualidade, porque eu acredito que Deus está prontificado para lhe ajudar, mas você é a primeira pessoa a se ajudar, a tomar uma posição, a buscar ajuda. Saiba que não é vergonhoso você confessar uma fraqueza sua para uma pessoa certa, para uma pessoa de confiança, para uma liderança. Vergonhoso é você viver dentro da igreja e ir para o inferno. Isso que é vergonhoso. Então que Deus possa lhe abençoar nesse dia, que Deus possa mesmo estar lhe incomodando para que você possa ter uma sexualidade funcional, um relacionamento mais íntimo com Ele. Então, queridos, que Deus abençoe a todos vocês e no próximo vídeo nós estamos gravando outro tema. Faça a sua inscrição aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar esses nossos vídeos, porque tem pessoas que precisam escutar isso que nós estamos falando. E nós estamos gravando esses vídeos para ajudar a todos vocês. Então compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.